A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, aqui é a missionária Arlete, iniciando mais uma pré-aula referente à quinta lição da nossa Escola Bíblica Dominical, editora Betel, do segundo trimestre de 2021. Estamos estudando o tema, os atributos de Deus, conhecendo a natureza, o caráter e a supremacia de Deus nas Escrituras, comentada pelo pastor Valdir Alves de Oliveira. Louvamos a Deus por esse novo trimestre, onde com certeza estamos sendo edificados pelas preciosas lições desta revista. Mas antes de iniciarmos o comentário de hoje, vamos buscar a direção do Espírito Santo de Deus, o nosso professor por excelência. Pai querido, Pai amado, mais uma vez estamos aqui diante da Tua presença, suplicando a Ti, Senhor, a Tua bênção, a Tua direção que tanto necessitamos para aprendermos a Tua palavra. Senhor, sê Tu conosco, abençoe a cada irmão, a cada irmã que está nos ouvindo neste momento, Pai, que possam sentir a Tua presença, Espírito Santo, que possam sentir o alívio que só Tu pode nos trazer em dias difíceis, que possam ter todas as provisões necessárias em seus lares e que possam, Senhor, compreender a Tua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas. Se Tu conosco, nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero aqui agradecer pela sua companhia, pela sua participação aqui neste canal, sempre pedindo que você deixe aqui o seu like, se inscreva se você ainda não é inscrito e nos ajude a divulgar este trabalho, compartilhando este vídeo em suas redes sociais e também com outros irmãos. Colabore com seus comentários, é muito importante para nós a sua fala. Não se esqueça de sempre conferir o sininho das notificações para que receba de primeira mão as nossas postagens. Hoje estaremos comentando a quinta lição desta revista, que traz como título A Graça de Deus. Os hinos da nossa harpa cristã sugeridos para esta lição são os de números 79, 184 e 205. E podem ser encontrados aqui no nosso canal e também nos nossos blogs revistaebd.com e hinosdaharpa.org. Acesse e confira. O textuário de hoje encontra-se na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2 e o versículo 8, e assim diz a palavra de Deus: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A verdade aplicada de hoje nos diz que a graça de Deus é a benevolência imerecida que Ele exibe ao nos salvar e capacitar a vivermos para Ele. Os textos de referência encontram-se na carta a Tito, capítulo 2, e versículos 11, 12, 13 e 14. E assim diz a palavra de Deus: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. O primeiro objetivo desta lição é ensinar acerca da graça salvadora de Deus. Na lição anterior, tivemos um pequeno vislumbre do que é o amor de Deus. Esse amor incondicional, indescritível e absoluto, que nos livra de sermos consumidos pela sua ira por causa do pecado que entrou no mundo após a queda dos nossos primeiros pais lá no Jardim do Éden. Além de nos oferecer a remissão por nossos pecados e a possibilidade maravilhosa de vida eterna, por meio do sacrifício de Jesus Cristo,
o seu Filho unigênito. Nesta lição, estudaremos um pouco sobre a graça salvadora de Deus, manifesta sobre a humanidade caída, como prova do seu infinito amor por nós. A graça é um dos maravilhosos atributos de Deus. E para contextualizar melhor o nosso estudo, vamos começar conceituando de forma genérica o termo graça. É um substantivo feminino, oriundo do termo em latim gratia, e significa benevolência, mercê, estima ou um favor que se dispensa ou recebe. Também pode corresponder a características agradáveis de uma pessoa. Alguém que tem graça, agrada e atrai outras pessoas através das suas palavras e atitudes. Biblicamente falando, a graça é o resultado do infinito amor de Deus para conosco, o imerecido favor que nos abençoa e nos salva através da fé em Jesus Cristo. O Dicionário Popular de Teologia define essa graça como sendo, abre aspas, o tratamento imerecido que Deus concede aos humanos. É simplesmente um transbordamento da bondade e da generosidade de Deus. Fecha aspas. Já o dicionário da Bíblia do Obreiro, Almeida, Revista Atualizada, define essa graça como sendo o amor de Deus que salva as pessoas e as conserva unidas com Ele, conforme Salmo 90, versículo 17, Efésios 2:5, Tito 2:11 e 2 a Pedro 3:18. É a soma das bênçãos que uma pessoa, sem merecer, recebe de Deus, conforme está escrito em Salmo 84, versículo 11, Romanos 6:1 e Efésios 2:7. É a influência sustentadora de Deus que permite que a pessoa salva continue fiel e firme na fé, conforme Romanos 5:17, 2 aos Coríntios 12:9 e Hebreus 12:28. A graça de Deus é um dos pontos centrais da maior oferta de Deus apresentada por meio do Evangelho ao mundo e sobre a qual não se consegue fazer uma exposição em poucas palavras sem deixar de mencionar uma série de suas grandes características. As próprias escrituras bíblicas nos ensinam que a graça não pode ser confinada somente sob um único aspecto, atribuindo a esta graça uma característica de múltiplas facetas ou formas de atuação e expressão, como está escrito: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. 1 Pedro 4:10. Tópico 1. A graça salvadora. O comentarista inicia esse tópico usando a expressão latina sola gratia, que se refere a um dos 5 pilares da Reforma Protestante, chamados solas, definidos como sola gratia, somente a graça, sola scriptura, somente a escritura, sola fide, somente a fé, solus Christus, somente Cristo, e soli deo gloria, glória somente a Deus. A expressão sola gratia se contrapõe à doutrina da salvação pelas obras, pelo mérito humano, já que a Bíblia nos diz que pela fé em Cristo somos resgatados da ira de Deus unicamente pela sua graça, como está escrito, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Enquanto que a graça de Deus é a fonte da nossa salvação, a fé é o meio para alcançá-la. Por mais que alguém se esforce para ser bom, fazer sempre o bem, não consegue salvar-se a si mesmo. A nossa salvação só pode ser obtida unicamente por Jesus Cristo, que foi sacrificado pelos nossos pecados lá na cruz do Calvário. O sangue de Cristo é o meio pelo qual se realiza a nossa redenção, como está escrito. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus 9:22. Não existe nada que o ser humano possa fazer com as suas próprias mãos,
nenhuma obra, nenhuma atitude ou mérito, por mais benevolente e misericordioso que seja, pode mover o coração de Deus para nos poupar da condenação eterna e perdoar os nossos pecados. Somente pelo poder do sangue de Jesus é que somos livres da condenação eterna. Subtópico 1.1. A graça de Deus é fator imprescindível para a salvação eterna. Existem dois aspectos da graça de Deus definidos pelos teólogos: a graça comum e a graça especial ou salvífica. A graça comum é universal e é dada aos homens em geral, como vemos na Bíblia, onde diz que Deus faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Mateus 5:45, a parte B do versículo. Toda a humanidade é abençoada por essa graça comum. A recebem e a aceitam de bom grado. No âmbito físico, conforme Atos 14, 16, 17. No âmbito intelectual, conforme João 1:9, Romanos 1:21. No âmbito moral, conforme Mateus 7:11. Ou no âmbito social, conforme Romanos 13:1. Porém, essa graça comum não salva, não perdoa pecado, não opera o novo nascimento, não transforma o pecador. Já a graça especial ou salvífica é a obra irresistível de Deus que liberta os homens e mulheres da condenação do poder do pecado, renovando o seu eu interior e purificando o pecador por meio da operação do Espírito Santo de Deus. A maior graça recebida por nós pelo Pai das Luzes, em quem não há sombra de variação, conforme diz Tiago 1,17, é a salvação eterna, a remissão de nossos pecados, a novidade de vida ao nascer de novo na família de Deus, as boas novas da salvação que só podem chegar até nós por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só através dele, através do seu sacrifício vicário na cruz do Calvário, é que podemos alcançar essa graça maravilhosa que Deus nos oferta, a graça salvadora que nos livra da condenação que existia na lei. É por isso que o comentarista diz neste subtópico que não há mais necessidade de penitências, sacrifícios, holocaustos para ser salvo, pois não vivemos mais debaixo da lei. As oferendas de animais foram substituídas pelo único sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somente pela graça de Deus, em Cristo Jesus, o nosso Senhor, é que alcançamos a nossa salvação. Subtópico 1.2. A salvação é por meio da fé. A graça exclui o mérito, a salvação também. Precisamos nos lembrar constantemente que a humanidade não é merecedora da salvação. Ninguém pode ganhar perdão por obras de mérito humano. Se assim fosse, poderíamos nos gabar da nossa redenção. Entretanto, isso é impossível, conforme está escrito em Efésios 2, 8 e 9. Mesmo se alguém fosse capaz de realizar tudo o que Deus ordena, ele ainda deve se considerar um servo inútil, conforme Lucas 17, 10. Jesus ensinou que nossos pecados nos colocaram em dívida e ninguém tem a capacidade inata de liquidar essa obrigação, conforme Mateus 18, 24 ao 27. Quando este conceito é verdadeiramente compreendido, o serviço ao Todo-Poderoso fluirá com um frescor e zelo que revigora a alma. Sem dúvida, a falha em compreender o verdadeiro significado da graça é a razão pela qual muitos membros da igreja são espiritualmente letárgicos, desanimados. Ora, se Cristo ofereceu-se como sacrifício vivo por nós, pecadores, só há uma maneira de alcançar a salvação tão almejada: crer que Ele, nosso Senhor Jesus Cristo, e somente Ele é capaz de nos salvar. Ele nos salva a partir do momento em que cremos nessa maravilhosa verdade, que Ele morreu por nós, ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai, aguardando de cada um de nós que reconheçamos esse supremo sacrifício unicamente através da fé, uma fé pura e verdadeira nele.
O meio pelo qual Deus, pela sua graça e misericórdia, nos deu a salvação é tão simples que muitos têm rejeitado e prosseguem se esforçando ao máximo para obter a salvação por meio de suas próprias obras. São pessoas que não aceitam a simplicidade do Evangelho de Cristo, conforme está registrado em Gálatas 5, versículos 4 e 5. Ou se acham autossuficientes, não creem na salvação ou condenação eterna e por isso não querem compromisso com o Senhor Jesus. Entretanto, a única maneira de sermos justificados é pela fé. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Lembrando sempre no que diz a Bíblia. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Hebreus 11:1. A fé não é um salto no escuro, como muitos dizem por aí, e nem um ato de risco. Fé é a plena confiança em Deus, firmada e confirmada pela sua palavra. Fé é acreditar que o que Deus falou através da sua palavra é verdade. Fé é crer sem duvidar. E é exatamente pela fé em Cristo que nós somos salvos. Subtópico 1.3. A salvação não vem das obras. A Bíblia explica o motivo pelo qual a nossa salvação não é alcançada pelas nossas obras. Não de obras para que ninguém se glorie. Efésios 2:9. Já vimos nos tópicos anteriores que a salvação é fruto único e exclusivo da graça de Deus. O preço da salvação é caríssimo e custou a morte de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Como nenhum homem poderia pagar tal preço, a salvação nos veio como providência divina, o dom gratuito dado por Deus. Mediante a fé em Jesus Cristo, o pecador tem seus pecados perdoados e é aceito como filho por Deus Pai. Quando o Senhor olha para o redimido, ele não enxerga mais os seus erros, seus delitos, mas enxerga a justiça de Cristo. Quando a Bíblia diz que a salvação não vem de obras, significa que não podemos obtê-la por nossos próprios méritos, como já vimos. Por exemplo, ser membros fervorosos de uma igreja, participar de toda a liturgia, tentar guardar os 10 mandamentos, conhecer as verdades escritas na Bíblia, dar ofertas de caridades, ser uma pessoa educada e se relacionar bem com todos, ter uma vida moral respeitável ou ter um bom nome. Tudo isso é muito bom, porém por si só não nos traz a salvação eterna. No momento em que se inclui quaisquer tipos de boas obras como meio de alcançar a vida eterna, a salvação deixa de ser pela graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça, conforme está escrito em Romanos 11:6. O motivo pelo qual a nossa salvação não é obtida pelas obras é evitar que alguém se glorie. Se alguém pudesse ser salvo por suas obras, então teria razão de se gloriar perante Deus. Isso, porém, é impossível, conforme está registrado em Romanos 3:27. Se alguém pudesse ser salvo pelas suas boas obras, então a morte de Cristo seria desnecessária, conforme está escrito em Gálatas 2:21. Sabe por que Cristo morreu? Porque não tinha outro meio de salvar a humanidade pecadora, cumprindo assim a justiça de Deus. Era a única forma de dar salvação a mim e a você. O segundo objetivo desta lição é explicar que a graça é dada a quem crê em Jesus. Tópico 2. A graça capacitadora. Como tem acontecido com os cristãos em todo o mundo e em todos os tempos, por mais capacitado intelectualmente que você seja, ou pelas habilidades fantásticas que é capaz de desenvolver, somente estará apto a realizar a obra de Deus se for capacitado por Ele. O apóstolo Paulo, percebendo esta verdade, escreveu: "Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles.
Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Primeira carta aos Coríntios 15, 10. Aqui, Paulo expõe o motivo pelo qual realizava incansavelmente a obra de Deus com êxito. Deus mesmo o capacitara para isso. Portanto, se temos uma chamada de Deus e estamos dispostos a fazer a sua obra enquanto é dia, temos que buscar e depender inteiramente da sua graça para nos capacitar e direcionar, para nos dar os dons espirituais, para nos dar discernimento e autoridade espiritual. Subtópico 2.1. A graça de Deus capacita para viver a vida cristã. Sobre essa temática, em seu livro Os Atributos de Deus, da editora Betel, o pastor e comentarista desta revista, Valdir Alves de Oliveira, nos diz o seguinte, abre aspas, somente a graça de Deus pode nos capacitar a viver uma vida cristã saudável, como sal da terra, trabalhando nas pessoas de dentro para fora, e luz do mundo, trabalhando de fora para dentro. Mateus 5, 13 ao 16. Viver de modo irrepreensível, ter bom testemunho dos que estão fora, para não caírem ao opróbrio, nem no laço do diabo, 1 Timóteo 3, 7, e servir de exemplo para a igreja, 1 Pedro 5, 2 ao 3. Não ter de que se envergonhar, nada a esconder, 2 Timóteo 2, 15. Renunciando a si mesmo, Mateus 16, 24, esvaziando a si mesmo, tomando a forma de servo e seguindo o exemplo de Cristo, Filipenses 2,7. Pela graça, Deus promete aperfeiçoar-nos, Hebreus 13, 20 e 21, e firmar-nos, 1 Timóteo 1,19. Pela graça, Deus fortificou seus servos no passado, Hebreus 11, 34. Fecha aspas. É também pela graça que o nosso maravilhoso Deus continua nos capacitando e fortalecendo para termos uma vida cristã vitoriosa em meio aos desafios do presente século. Portanto, se você acha que a sua vida está difícil, que suas forças estão se esvaindo e que não consegue mais prosseguir na caminhada, chame por Jesus, clame por Ele e ande na sua presença para então desfrutar dessa graça sem par. Subtópico 2.2. A graça de Deus capacita para o desempenho do ministério. Realizar a obra de Deus com inteireza de coração nunca foi tarefa fácil. Muitas vezes nós temos a ousadia de dizer para as outras pessoas que Deus capacita os escolhidos para tranquilizá-las e animá-las no ministério. Porém, quando o escolhido ou chamado trata-se de nós mesmos, parece que a frase perde o seu efeito e passamos a olhar a nossa incapacidade com lentes de aumento, em vez de olharmos para Deus que nos chamou e nos manda ir. Isso tem acontecido desde a antiguidade. Tantos homens e mulheres de Deus que já se acharam incapazes de realizar algo para o Senhor e, no entanto, foram instrumentos poderosos na obra de Deus. Não é errado reconhecermos a nossa incapacidade e insuficiência humana. Porém, temos que confiar na graça de Deus para nos proteger e capacitar para a sua obra, para o trabalho na sua seara, pois, como está escrito, o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno, segundo aos Tessalonicenses 3:3. O conselho do apóstolo Paulo ao jovem obreiro Timóteo, o seu filho na fé, ainda é válido para nós hoje. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. 2 Timóteo 2:1. Veja que a ênfase dada a esse versículo está na força de Cristo, não na de Timóteo. Se confiarmos em nós mesmos, estaremos fadados ao fracasso. Fortificar-se na graça que está em Cristo Jesus significa permanecer nele e ser corajoso por meio da força providenciada pela sua graça. É manter-se fiel ao Senhor e receber dele uma capacidade que nós não merecemos, mas que vem da nossa comunhão com ele e adestra as nossas mãos para a batalha. A graça não permite crentes fracos e desanimados, conforme encontramos em 2 aos Coríntios 12:10.
mas sim cristãos fortes e destemidos para combater o mal, conforme Efésios 6, 10 ao 12. Subtópico 2.3. A graça de Deus dá suficiência para todas as necessidades humanas. Nesse subtópico, o comentarista menciona o apóstolo Paulo, que orou 3 vezes ao Senhor para que afastasse dele um espinho na carne. Mas ele lhe disse: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 aos Coríntios 12, 9 e 2 Timóteo 2, 1. No seu ministério, o apóstolo Paulo entendeu que a graça de Deus na sua vida era suficiente para suprir todas as suas necessidades diante das dificuldades enfrentadas. Precisamos entender que quando recebemos a graça de Deus, alcançamos com ela as bênçãos provenientes de sua ação em nossas vidas, como a provisão diária, a cura das enfermidades do corpo e da alma, a salvação da nossa família, os dons espirituais, a capacitação para fazer a obra e tudo o que necessitamos para uma vida cristã vitoriosa, ainda que não entendamos o motivo de nos ser negado exatamente aquilo que estamos pedindo, como aconteceu com o apóstolo Paulo. Por isso, não questione os feitos de Deus na sua vida, mas confie inteiramente no seu amor por você, na sua graça e misericórdia para com a tua vida. E não se esqueça, a graça de Deus tem o poder necessário para nos tornar mais do que vencedores. Romanos 8, 37. O terceiro objetivo desta lição é mostrar que Deus reveste pela obra da sua graça. Tópico 3, a graça e o livre-arbítrio. O comentarista diz nesse tópico que a graça se manifesta a todos, conforme 1 Timóteo 2,4, João 3,16, Tito 2,11. Porém, é preciso atentar para o fato de que é possível resisti-la, conforme Mateus 23,7, Atos 7,51. Nós cristãos não somos como marionetes nas mãos de um Deus irado, como pensam alguns. Muito pelo contrário, Deus nos concedeu o livre-arbítrio, a liberdade de fazermos as nossas próprias escolhas. E muitos têm utilizado dessa liberdade para rejeitar a própria graça de Deus manifesta em suas vidas. O que não podemos esquecer é que somos responsáveis pelas nossas escolhas, sejam elas boas ou más, e jamais poderemos culpar a Deus pelas consequências dessas escolhas nas nossas vidas. Subtópico 3.1. Toda liberdade será cobrada. Todos nós somos livres para escolher servir a Deus ou nos afastarmos dele. Aceitarmos a salvação pela fé em Jesus Cristo ou rejeitarmos essa tão grande salvação. Contudo, somos responsáveis pelas nossas escolhas e um dia prestaremos contas de todas elas diante de Deus. E ali não haverá mais desculpas por termos rejeitado o Senhor Jesus e não termos vivido em obediência à sua palavra. Isso vai produzir consequências eternas. O comentarista diz nesse subtópico que a liberdade não pode virar libertinagem, pois toda liberdade será cobrada por Deus. Eclesiastes 11:9, 1 aos Coríntios 6:12, 1 aos Coríntios 10:23 e Gálatas 6:7. A Bíblia também nos alerta: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6:7. Subtópico 3.2. A graça de Deus não é sinônimo de fazer o que se quer. A graça de Deus na vida do cristão jamais pode ser vista como uma permissão para a prática do pecado ou da libertinagem. Veja só o que o apóstolo Paulo disse aos Gálatas: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Gálatas 5:13. Se dizemos que amamos a Deus, o mínimo que devemos fazer é obedecer a sua palavra, fazendo aquilo que Ele nos permite e nos manda fazer, e não o contrário.
temos que entender que existem limites para a liberdade cristã, como está escrito: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. 1 Coríntios 10, 23. Aqui fala da nossa responsabilidade para com o próximo, ao usarmos a liberdade que temos, pois uma determinada coisa pode até ser lícita ao cristão fazer, mas por outro lado, pode escandalizar alguém mais fraco na fé, ou não causar boa impressão. A graça de Deus nos revela a sua bondade para conosco e não a permissividade para praticarmos o pecado. Subtópico 3.3. É preciso permanecer na graça de Deus. Nesse subtópico, o comentário da revista do Professor nos faz um alerta muito importante. Cuidado, tudo que é de graça, o homem tem a tendência a não valorizar. Lembre-se, pois, de reconhecer a graça de Deus e nunca descuidar, desprezar ou anular esse eterno presente divino. Gálatas 2:21. Outros só dão valor às coisas que têm quando as perdem. Valorizar é ser grato. Um dos piores defeitos do ser humano é a ingratidão. Portanto, não nos esqueçamos que, pela graça, somos justificados por Deus, salvos, perdoados, galardoados e temos a liberdade de escolhas. Contudo, jamais poderemos usar dessa liberdade para pecarmos, pois isso nos faria cair da graça e perder por inteiro o nosso galardão. Para concluir, a graça não faz acepção de pessoas. Ela não foi manifestada para abençoar somente alguns ou, de forma exclusiva, a um grupo especial, mas a toda a humanidade. Porém, só a desfrutam os que creem no Filho de Deus e o recebem como único e suficiente Salvador. João 1, 12 e 13. Convidamos você, meu irmão ou irmã em Cristo, a visitar o blog revistaebd.com para baixar ali os slides referentes a esta lição, ouvir os 3 hinos da nossa harpa cristã que foram sugeridos aqui pela revista e acessar os demais comentários. Visite também o nosso blog hinosdaharpa.org. Ali estaremos disponibilizando os hinos da nossa harpa cristã com cifras, partituras e biografias dos seus autores. Os links de acesso estão aqui abaixo na descrição do vídeo. Agradeço pela sua companhia. Se você gostou desta pré-aula, inscreva-se aqui no nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário para contribuir com a divulgação deste trabalho. Compartilhe esse vídeo com outros irmãos e também nas suas redes sociais. Que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando grandemente. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até a nossa próxima pré-aula, se Deus assim nos permitir.